os irmãos que contribuem com missões. Meus amados irmãos, o melhor investimento que nós fazemos é no reino de Deus. Devemos, sim, na nossa luta diária, conquistar o nosso pão de cada dia, investir no nosso lar, na nossa casa, na nossa família, nos nossos filhos, na esposa, no esposo. Tudo isso, meus amados irmãos, é válido, mas devemos entender também a urgência do reino de Deus. E o pastor Paulo mandou para mim a foto do missionário que durante 8 anos, há 8 anos atrás, ele foi aprisionado por um grupo de guerrilheiros, terroristas que existe ali naquela região. Muitos países ali estão em guerra civil. Muitos países ali, como o nosso Brasil, têm ali facções criminosas, e muitas delas, para tentar conseguir recursos financeiros, acaba aqui sequestrando estrangeiros. E este missionário americano, que estava no Níger há 8 anos atrás, foi sequestrado. Eu parei para pensar naquele momento que eu recebi esta notícia. 8 anos longe da esposa, longe dos filhos, em locais que eu imagino muitas vezes locais difíceis, talvez ele tenha sido jogado dentro de um buraco, dentro de caverna, levado para regiões tão adversas, e 8 anos ele ficou longe da família, esperando o Senhor, aquilo que Deus viesse decidir quanto a sua vida, se ele iria viver ou se ele iria morrer. Mas Deus quis que ele viesse ser liberto depois de 8 anos, e ele estava se dirigindo para a sua casa, para a sua família. Glória a Deus. Meus amados irmãos, quando eu li aquilo, é algo que nos revela o ódio que a sociedade, a humanidade está nutrindo em seu coração contra Deus, contra a igreja de Cristo Jesus. São dias difíceis, meus amados irmãos. São dias trabalhosos, como nós lemos na carta de Paulo a seu filho na fé, Timóteo. Da mesma maneira, quando Jesus Cristo, respondendo à pergunta dos apóstolos, quando isto vai acontecer, Senhor, que sinais nós poderemos observar para entender que é o início do fim e que tu estarás voltando para reinar sobre esta terra com o teu povo? E nós vemos Jesus Cristo falando isso no Evangelho de Mateus. Vemos, meus amados irmãos, Jesus Cristo também revelando de uma maneira mais clara a João na ilha de Patmos, através do livro do Apocalipse. Vemos o Espírito Santo revelando ao apóstolo Paulo. Também, meus amados, em muitas de suas cartas, quando trata sobre estas coisas, das coisas do fim, vemos o apóstolo Pedro na sua segunda carta, no capítulo 3, quando ele vai falar sobre a volta de Cristo Jesus. Vemos os apóstolos, antes de Jesus Cristo encarnar, como o apóstolo Daniel, que vai trazer para nós também sobre o plano de Deus para com o seu povo Israel e como isso vai impactar nas nações que são gentílicas. Então, meus amados irmãos, tudo que nós estamos vendo acontecer, as guerras, as pestilências, doenças que estão retornando novamente, só que de uma maneira mais violenta ou virulenta, muitas pessoas perdendo a vida. Então, meus queridos, não sendo mais somente pessoas de idade, mas pessoas jovens, na flor da sua idade, por enfermidades que muitas vezes nem a medicina consegue explicar, consegue analisar ou trazer uma resposta do porquê daquilo. E nós vemos, meus queridos, também a natureza lutando contra o ser humano. Nós vemos o homem não tendo controle dos desastres naturais, seja através de chuva, de seca, de fogo, de enchente, maremoto, terremoto, como teve alguns dias atrás, onde pessoas perderam a sua vida. Nós vemos, meus amados irmãos, os países em plena decadência,
bancos mundiais se quebrando, pessoas angustiadas, pessoas sem saber o que fazer, os homens correndo de um lado para outro. Nós vemos, meus amados irmãos, as nações, as lideranças, sem ter respostas para as angústias e as necessidades a qual a população, a humanidade está gritando, está pedindo, está clamando, e nós vemos que os homens não têm essa resposta, mas ao mesmo tempo também nós vemos que a humanidade não quer atentar para a palavra de Deus, a humanidade não quer se render a Cristo Jesus, a humanidade não quer aceitar a palavra do Senhor, não quer se render à soberania, ao senhorio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo contrário, nós temos visto, por exemplo, no Brasil, alguns aqui sabem disso, que em algumas regiões, por exemplo, já vigora, mas que não estão considerando e chamando de religião o satanismo. Nós vemos, meus amados irmãos, como o inimigo tem trabalhado nesta área, na área de espíritos malignos. Se os irmãos observaram, não sei se é somente aqui no estado de São Paulo, em algumas regiões, não são em todas, mas os irmãos podem observar que as pessoas, a maneira que Satanás tem trabalhado, é trabalhado através da opressão, é trabalhando através da incredulidade, é trabalhando através de um coração endurecido. Meus amados irmãos, nós vemos que as pessoas, ou por exemplo, o governo e algumas pessoas que militam contra a igreja, não querem que os cristãos anunciem a Cristo Jesus mais na rua, não querem que haja programas evangelísticos através dos meios de comunicação, não querem que os próprios cristãos venham discipular os seus filhos, venham ensinar os seus filhos a andar nos caminhos do Senhor. Nós vemos esta semana também um dos municípios aqui do estado de São Paulo, aonde o prefeito daquele município mandou um memorando para a rede pública de ensino do seu município, aonde aconselhou os professores, os diretores, toda a rede de ensino, não usar mais jargões de cunho religioso, ou seja, não pode dizer ao aluno que Deus te leve em paz, que Deus te abençoe, não pode usar o nome de Deus, não pode usar o nome de Jesus dentro de uma instituição de ensino, mas todas as outras, aquilo que eles consideram como religiões, pode ser propagado, pode ser usado, pode ser falado dentro da rede de ensino, menos o cristianismo. Então, meus queridos, nós vemos como Satanás tem investido contra a família. A cada 10 casamentos realizados dentro de um ano, 8 vão para separar. E a pergunta não é por que estão separando. A pergunta que deve ser feita é por que estão casando? Porque as pessoas estão casando sem saber o que é um casamento. Porque o modelo que o mundo está oferecendo não é o mesmo que a Bíblia Sagrada oferece, ou nos revela, ou nos mostra. Nós vemos, meus amados irmãos, infelizmente, como o inimigo tem trabalhado para desestruturar, para destruir o modelo da família, para destruir a família cristã, para destruir os casamentos, para destruir, meus queridos irmãos, as famílias. Estes dias atrás, estive visitando uma família que está passando por um momento difícil. E ali então, um dos integrantes da família usou a seguinte expressão: Deus não ajudou a gente vencer. E ali, dentro da palavra de Deus, eu fui tentando mostrar para aquela pessoa que não é assim. Tentar abrir os olhos dela e dizer: o único que não quer que a família, que é uma instituição divina, foi Deus que instituiu. Deus fez o homem e mulher segundo a sua imagem e semelhança, trazendo neles
o gozo moral, aquilo que tem de Deus na vida do ser humano também nós encontramos, mas por conta do pecado, que significa errar o alvo, ou seja, não cumprir aquilo que Deus falou. A guerra que nós encontramos na Bíblia é a verdade contra a mentira e a mentira contra a verdade, a qual nós estamos vivendo nos dias de hoje. A sociedade hoje, meus amados irmãos, aplaude a mentira e se coloca contra a verdade. E ali então eu tentei explicar para aquela pessoa o que estava acontecendo e como o inimigo encontrou brecha para que pudesse trabalhar em seu lar, em sua casa, em sua família, para destruir. Então, meus queridos e amados, nós vemos então que as pessoas, diante de tudo que está vivendo, nós, a igreja, precisamos mais do que nunca nos enchermos do Espírito Santo de Deus, sermos cheios do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos vencer este mundo tão terrível, tão mau, a qual nós estamos vivendo. Paulo vai dizer o seguinte: isso testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, não conseguem compreender as coisas espirituais, meus amados irmãos. Nós vemos que Paulo vai dizer na sua carta aos Coríntios: aqueles que são carnais não conseguem entender as coisas espirituais, só os espirituais conseguem discernir aquilo que é espiritual, porquanto as pessoas estão entenebrecidas, com a mente aprisionada, como nós vemos em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que o Deus minúsculo deste século, ou seja, Satanás, tem aprisionado a mente dos homens, para que eles estejam nas trevas e sobre eles não resplandeça a luz do Evangelho. Então o apóstolo Paulo vai dizer: estão entenebrecidos no seu entendimento, separados da vida de Deus. Meus queridos, vemos essas organizações criminosas no nosso país, que são formadas por jovens, adolescentes, que estão ali perdendo as suas vidas no mundo do crime. É dado uma fantasia, um falso sentimento de poder, quando eles ali estão com aquelas armas em suas mãos, praticando crueldade, maldade. Eles têm um senso moral distorcido. Eles, dentro da sua organização, eles não aceitam a traição, eles não aceitam a mentira, mas eles não aceitam, dentro da sua organização, eles entendem que é moralmente errado tirar a vida de um próprio membro da facção, mas não é moralmente errado matar, esquartejar, queimar, destruir vidas inocentes, independente da idade. Então nós vemos, meus amados irmãos, essa confusão acontecendo na sociedade. E como nós poderemos vencer isso? Como nós poderemos, meus queridos, estar diante dessas adversidades, diante desses problemas e termos êxito? Como poderemos guardar-nos e guardar a nossa casa e a nossa família? Uma irmã, em um tom desesperado esta semana, acabou colocando algo, tentando chamar a atenção para que os pais possam estar prestando mais atenção nas crianças e nos jovens e adolescentes, por conta de um fenômeno que está aí tomando conta da idade infanto-juvenil através de uma série televisiva, onde nós vemos algo que não é real, é ficção, a qual no Brasil foi traduzido pelo nome de Vandinha. É uma psicopata
Psicopata é uma pessoa que não tem sentimento por ninguém e por nada. É uma pessoa fria, mas por ser um adolescente, que ao qual tem uma mãe bruxa, a qual sabe fazer tudo, não há nada que ela não possa fazer. Tem um humor negro sólido, aonde matar alguém, fazer alguém sofrer, é algo normal e aceitável. Estou falando que ela, que é uma psicopata, que não vive na realidade, mas no mundo fantasioso, e a geração a qual nós estamos vivendo não está sabendo diferenciar o que é fantasia da realidade. Está misturando as duas coisas. A música, a qual é usada como entrada desta série, é uma música que vai atacar a nossa fé, vai falar sobre Jesus Cristo de uma maneira tão horrível e terrível, e virou um fenômeno mundial. As crianças, os adolescentes querem usar o mesmo cabelo, a mesma roupa. Há um cunho satânico dentro daquele mundo fantasioso ao qual aquela personagem se encontra. Nós vemos, meus amados irmãos, que ali também há uma ideologia totalmente anticristã, aonde ela passa a ideia que o homem não precisa de Deus, que não há necessidade de Deus, que através da magia, do espiritismo, através de invocação de espíritos e demônios, assim por diante, a pessoa vai conseguir ter sucesso e alcançar o seu objetivo. Uma pessoa fria, que não ama ninguém, dentro de um sentimento humanista, onde ela senta de todas as coisas, e que não mede esforço, se for preciso, para tirar a vida de alguém. Para tirar a vida de alguém, para ela não há nenhum problema. Nós vemos algumas vezes notícias que nos traz terror, quando nós vemos adolescentes entrarem em escola. Eu lembro-me, alguns anos atrás, aqui no estado de São Paulo, quando um jovem entrou em uma escola lá na capital, já tinha ido várias vezes na escola, sondou como seria a escola, o terreno da escola, e chegando ali, eu me lembro como se fosse hoje, uma criança de 10 para 11 anos, filho de crente da nossa igreja, Assembleia de Deus, a qual ele viu aquela arma apontada para ele, e ele disse para aquele jovem: não me mate. E viu o colega ao seu lado perder a vida com um tiro na cabeça. O que é isso? É o mundo que nós estamos vivendo. E como nós, a igreja, poderemos suportar este mundo? Como poderemos vencer este mundo? Como poderemos vencer o inimigo das nossas almas? O mundo aí está em guerra, em todas as esferas da sociedade, e Satanás tem trabalhado para trazer esta guerra para dentro do corpo de Cristo, aonde Satanás tem tentado colocar ódio no coração daqueles que são cristãos, para um, para com os outros, para com seus próprios familiares, e assim por diante. Como vencer tudo isso? O que eu estou falando, meus amados irmãos, é só lermos o que Paulo está dizendo aqui. Ele vai dizer, por exemplo, que diante disso nós devemos ser cheios do Espírito e não entristecer o Espírito Santo de Deus. No versículo de número 30 ele vai dizer: não entristeceis o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Aleluia. Ele vai dizer: deixando toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias,
toda malícia seja tirada de entre vós, antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Então nós vemos, meus amados, uma certa impaciência das pessoas nos dias de hoje, angústias. Muitas vezes eu olho para os olhos de muitas pessoas, e estas pessoas é como se tivessem uma casca andando, mas os olhos embranquecidos, vazios, pessoas como que não tivessem nenhuma expectativa, pessoas angustiadas. E meus amados irmãos, então, diante de tudo isso, devemos compreender que é necessário que nós venhamos ser cheios do Espírito Santo do Senhor. Aleluia. Clamarmos ao nosso Deus. Temos homens aqui, e vou fazer a citação, pedindo a permissão deles, que Deus tem usado nos dons espirituais, como dom de profecia. O presbítero Marcos, o pastor Roberto e outros aqui que o Senhor tem usado desta maneira, mas devemos pedir que isso, meus amados irmãos, não seja uma coisa ocasional, mas que o Senhor Jesus Cristo possa encher esta igreja do Espírito Santo, possa batizar com o Espírito Santo, possa renovar com o Espírito Santo, que os dons espirituais possam fluir nesta igreja, em nossas vidas, na vida dos nossos filhos, que o fruto do Espírito Santo seja real em nossas vidas, onde nós veremos em nós, meus amados irmãos, o amor, a paz, a alegria, aleluia, a benignidade, a longanimidade. Nós veremos o autocontrole. Meus amados irmãos, é necessário nós compreendermos isso e diante disso clamarmos ao Senhor: enche-nos, Senhor. Como disse o profeta Abacuque quando olhou para a sua geração, orou para o seu povo diante de Deus, dizendo: Senhor, aviva, Senhor, a tua obra, aleluia, e no meio dos anos notifica, Senhor. E se teu povo vier se corromper, e se seu povo vier se desviar, e a tua ira se acender, lembra-te, Senhor, da tua misericórdia. É necessário, meus amados irmãos, nós clamarmos ao Senhor, nós buscarmos no Senhor, pedirmos em Deus um avivamento para as nossas vidas, um avivamento para a nossa família, um avivamento para esta geração, um avivamento na nossa igreja, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e no mundo onde a igreja está. Avivamento, para que nós possamos cumprir, aleluia, a vontade do Senhor, para que vidas possam aceitar a Cristo como único, suficiente Salvador. Meus amados, não se espante. Se você sem entender o porquê, muitas vezes até pessoas que você conhece, que não são cristãs, que você pode até conhecer mais do que eu pelo tempo de vida nessa cidade, mas de repente essa pessoa olha para você com ódio, com ira, com raiva, e você muitas vezes pode perguntar: o que está acontecendo? O que é que eu fiz para essa pessoa? Nada. É porque eu e você, nós somos igreja, porque nós temos, como diz Paulo, vocês estão selados no Espírito Santo. Vocês têm o penhor que é o Espírito Santo. Vocês são o templo do Espírito Santo. Eu quero aproveitar, nós estamos aí há 2 meses na festa dos jovens e adolescentes da nossa igreja. Precisamos nas nossas orações, no jejum, clamar: Senhor, guarda os nossos filhos, abençoa este trabalho, abençoa o pastor que estará aqui para ministrar a tua palavra, vai tirando todo impedimento, vai tirando toda barreira, Senhor, aleluia. Eu lembro-me de uma festividade em uma igreja, o irmão estava saindo de sua casa para o trabalho, para o congresso que estava acontecendo aqui na igreja, em uma rua, numa cidade como essa, aonde se pode apenas correr uma rua como essa que passa na frente da nossa igreja, 40 por hora no máximo,
e ali ele estava no horário indo para a igreja, era um dos musicistas da igreja, e veio um carro em mão contrária, meus irmãos, e bateu no canto do carro, ao ponto do carro, numa rua dessa, meus irmãos, o carro que veio capotar. Mas o que é isso? É a ação de Satanás, trabalhando para tentar, não que a Bíblia Sagrada diz que as portas do inferno não terão vitória sobre a igreja de Cristo Jesus, que é triunfante, que está marchando, mas que Satanás vai tentar, como nós vemos em Atos dos Apóstolos, como ele também na vida de Jesus Cristo, quando começou. Meus irmãos, Satanás tentou destruir Jesus Cristo quando era ainda um infante, um bebê. Satanás tentou destruir o ministério de Jesus quando ele foi iniciar. Ele levantou pessoas, vizinhos, pessoas que o conheciam. É só ler Lucas capítulo 4, quando ele chega em Nazaré. E eu fico imaginando aquele texto bíblico, porque Jesus Cristo cresceu com os filhos daquelas pessoas. Aquelas pessoas conheciam Jesus. Mas quando Jesus leu o texto profético de Isaías, e diz o seguinte: hoje cumpre-se essa palavra. E vai explicar aquele texto bíblico para aquelas pessoas não creram, não acreditaram. E quiseram matar Jesus Cristo. Quantas vezes os saduceus, os fariseus, herodianos foram tentar Jesus Cristo para pegar alguma falta. A Bíblia Sagrada vai falar do Evangelho de João que os gregos ali chegaram, e aqueles gregos chegaram para conhecer Jesus e queriam que Jesus Cristo fizesse milagre, e Jesus se retirou depois de ter falado com eles e falou: nem que eu fizesse milagre na frente deles, eles não iam crer. Então, meus amados irmãos, outra questão compreender, e agora nós entender que devemos nos submeter à vontade do Senhor, porquanto Satanás tem trabalhado para tentar minar a nossa fé, tentar roubar a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. E mais do que nunca é necessário, assim como foi na igreja no princípio, também é necessário nos dias de hoje. Aleluia. Para vencermos as perseguições, para vencermos as adversidades. Nós temos perseguições, meus irmãos, no aspecto religioso, no aspecto quanto, meus queridos, político do nosso país. Estamos tendo essas perseguições. No aspecto financeiro, no aspecto do nosso corpo físico, as enfermidades que estão acontecendo. Se não formos cheios do Espírito Santo, se não enchermos do Espírito Santo, poderemos como vencer o dia espiritual. Se coloca à nossa frente, meus irmãos, e vamos hoje. Eu não sei se muitos aqui já o conheceram, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, mas hoje eu e minha esposa estávamos assistindo um culto gravado da igreja de Indaiatuba. Pastor que ali está, o pastor Raimundo Soares, um pastor já, a qual já está há muitos anos ali, foi separado pelo saudoso pastor Cícero Canuto de Lima. Faz parte da geração do nosso pastor Zé Wellington Bezerra da Costa. E ali ele, na sua palavra, há mais de 40 anos ali à frente daquele campo de trabalho, mantendo, meus amados irmãos, uma identidade já de cabelos brancos os seus cabelos, mas mantendo fiel ao Senhor e tentando manter a igreja, o rebanho, apostar sobre a sua responsabilidade
dentro dos moldes bíblicos, como ele disse na sua palavra, meus queridos, para chegarmos no céu, para nós vermos Jesus Cristo, é necessário renunciarmos às coisas deste mundo. Não há como nós chegarmos lá e querer levar alguma coisa em nós ou conosco deste mundo, não. É necessário nós abrirmos mão das coisas deste mundo e viver inteiramente, aleluia, para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Satanás, como é mostrado na Bíblia Sagrada, como uma serpente que tenta encantar e enganar. E é só através do Espírito Santo de Deus que nós iremos ter discernimento daquilo que Satanás está fazendo ou atuando para tentar atrapalhar. Entenda uma coisa: a mão de Deus está estendida, aleluia, como o apóstolo Paulo nos revela na sua carta aos Coríntios, assim como foi na geração de Moisés, a mão de Deus sobre a vida do povo em forma de nuvem, guardando, abençoando, suprindo todas as suas necessidades, chegando a sobrebaixo, chegando a meus queridos, é necessário que nós venhamos nos submetermos e estarmos debaixo da potente mão de Deus, porque é debaixo da mão dele que nós seremos supridos em todas as coisas que precisamos. É debaixo da sua mão, é debaixo da sombra da nuvem que nós veremos o poder de Deus agindo em nossas vidas, nós veremos os milagres de Deus acontecendo. Se eu sair da nuvem, a bênção de Deus continuará caindo, mas não em mim porque estou fora, mas se eu voltar, aleluia, se o inimigo vier para nos atacar, aquela nuvem, aquela mão, ela se fecha e Satanás não poderá alcançar a nossa vida, não poderá tocar em nós, aleluia, porque estaremos guardados em nosso Senhor e Salvador Jesus. E andarmos pela fé, andarmos pela fé, confiando no Senhor, esperando em nosso Deus, para nós, aleluia, que Ele há de suprir, Ele há de fazer, Ele há de realizar, aleluia, aquilo que eu não posso fazer, aquilo que a minha família não pode fazer por mim, aquilo que as autoridades muitas vezes não podem fazer, mesmo com o poder e autoridade que tem, mas o Deus a qual nós servimos é o Deus que criou o universo, que criou todas as coisas, aleluia, que do nada vem, trouxe a existência. É esse Deus que nós servimos, é este Deus que nós aceitamos como Salvador da nossa vida, e é nele que devemos colocar a nossa confiança, não negando a nossa fé, mas andando com confiança diante da presença dele, enchendo-nos do Espírito Santo, já indo para o encerramento. Andar pela fé é como o apóstolo Paulo diz aqui: entre nós, ou para aqueles que, sabe, eu não sei se você já teve essa experiência, mas isso eu faço muitas vezes. Quando eu preciso que meu coração venha a ser acalentado, eu leio o versículo e começo a cantar hino, ou a ouvir hino, por um tempo, não desprezando os hinos dessa geração de hoje, mas cada geração tem a sua experiência com Deus e os hinos que marcaram a sua vida, o seu coração. E aí começo a louvar ao Senhor, uma hora e meia, louvando a Deus. Quando eu saio daquele momento ali, é como as forças tivessem sido renovadas, porque a Bíblia diz o seguinte: aquele que está alegre, cante louvor. Se a tristeza quer tomar conta do nosso coração, é só começar a cantar. Canta um hino. Pode ser que o primeiro, o segundo, você vai sentir meio pesado, meio difícil, mas continue cantando, vai, aleluia, vencendo as barreiras. Daqui a pouco você está louvando o Senhor, a paz vai inundando a sua alma, o seu coração, você vai sentindo alegria. Pode ser que você comece a chorar, aleluia, lágrima cair nos seus olhos, mas você vai sair da presença de Deus renovado, aleluia, alegre, aleluia, rebaixo de graça. E quando Paulo fala em cheios do Espírito, para que entre vós
tenha salmos, hinos, cânticos espirituais. O nosso Deus não mudou, irmãos. E eu lembro-me dos cânticos espirituais dentro da igreja. E eu creio que o nosso Deus continua mesmo. E poderemos ter isso dentro da igreja. Quem ainda não teve essa experiência, irmãos, é uma coisa tão gloriosa. Tão maravilhosa. É quando o Espírito Santo toma uma pessoa e ela começa a cantar em línguas estranhas. Irmãos, são cânticos. Nós temos aqui musicista, temos aqui o irmão Jefferson, que já está sabendo também escrever partitura. E são cânticos com um som, uma música, uma melodia, que nós não encontramos aqui porque vem diretamente do coração de Deus para o seu povo, para a sua igreja. Como é glorioso, irmão, só com o cântico, aqueles que estão perto, aqueles que estão no templo, já saem fora, está descido. Depois do cântico, como diz o apóstolo Paulo, que haja entre vós profecia. Aí Deus fala com a sua igreja. Aleluia. Quantas pessoas se ajoelharam para orar, vieram doentes e se levantaram curadas para a honra e a glória do Senhor Jesus, por conta da presença real do nosso Senhor, que está no meio do seu povo, no meio da sua igreja. Encheios do Espírito Santo. Aleluia. Salmodiando ao Senhor em vosso coração, dando sempre graça por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim, meus amados, nós vamos tendo vitória. Vamos tendo vitória. Aleluia. E nós vamos vencendo para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. É necessário nós entendermos, compreendermos, ser cheio do Espírito Santo, nos submetermos ao Senhor para ser cheio do Espírito Santo, para que sendo cheio do Espírito Santo podamos andar em fé nesta terra e glorificando ao Senhor, e as fortalezas de Satanás saindo diante de nós. E quando os homens olhar para mim, para você, vai perguntar como é que é isto, porque isto acontece contigo, e aí será o momento que eu poderei dizer: eu sou crente salvo, lavado em Cristo Jesus, os meus pecados foram perdoados, o meu nome está no livro da vida, e muito em breve estarei partido desta terra, porque Jesus Cristo voltará para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja, uma igreja triunfante e vitoriosa, que subirá ao céu de glória, para entrar numa cidade santa, numa cidade maravilhosa, numa cidade preparada para o seu povo, para a sua igreja, que será a nossa morada eterna com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.